Em 30 de janeiro de 1943, Adolf Hitler pegou a caneta e assinou a promoção mais estranha de toda a guerra. Um homem preso em um porão sob as ruínas de uma cidade soviética, completamente cercado, sem suprimentos, sem esperança de resgate e com dezenas de milhares de seus soldados morrendo de frio e fome, acabava de se tornar marechal de campo do Terceiro Reich. A lógica de Hitler era macabra, mas transparente. Na história do exército alemão, nenhum marechal de campo jamais havia sido capturado com vida. Se Friedrich Paulus aceitasse a promoção, a implicação era clara: devia suicidar-se antes de cair prisioneiro. O Führer chegou até a verbalizá-lo diante de seu Estado-Maior, assinalando que era incompreensível que um homem naquela posição não pusesse fim à própria vida imediatamente. Paulus não se suicidou. Em 31 de janeiro de 1943, apenas 24 horas depois de receber seu novo posto, soldados soviéticos desceram ao porão do antigo armazém Univermag, na Praça Vermelha de Stalingrado, onde permanecia o último posto de comando alemão. Ali, encontraram um homem de quase 2 metros de altura, magro, com um tique nervoso na bochecha esquerda que se havia acentuado durante os meses do cerco, vestido com um uniforme impecável apesar das circunstâncias. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, marechal de campo, entregou sua pistola. Esse ato, que durou apenas alguns minutos, desencadeou 10 anos de cativeiro, uma transformação política que chocou a Alemanha, um testemunho nos julgamentos mais importantes do século XX e uma vida final sob a vigilância permanente da polícia secreta de um Estado que nunca terminaria de confiar nele. A história do que aconteceu com Paulus depois de Stalingrado é, em muitos sentidos, tão extraordinária quanto a própria batalha. O arquiteto da catástrofe. Para entender o que ocorreu depois da rendição, é preciso entender que tipo de homem era Friedrich Paulus no plano mais concreto, não como símbolo, mas como pessoa. Porque a história tende a converter seus protagonistas em arquétipos, e Paulus, mais do que quase ninguém, resistiu a essa simplificação. Seus contemporâneos o descreviam com uma consistência impressionante que abrangia décadas. Era alto em torno de 2 metros, com uma compleição magra que contrastava com os tipos mais corpulentos que costumavam ser admirados no exército prussiano. Inclinava-se ligeiramente para a frente ao falar com pessoas mais baixas, como se fizesse uma concessão permanente à diferença de estatura. Os colarinhos de seus uniformes estavam sempre impecáveis, as botas sempre polidas. Havia nessa atenção ao aspecto exterior algo que seus biógrafos interpretaram como a insegurança de alguém que sabe que sua linhagem não está à altura de sua posição e que compensa com meticulosidade visível o que não pode compensar com títulos de nobreza. Era também, segundo todos os que o conheceram, um homem que não sabia se desconectar do trabalho. Abusava do café e do tabaco, passava horas à mesa revisando documentos que já havia revisado. Redigia e redigia cada ordem até encontrar a formulação exata. Ficava acordado até tarde, repassando mentalmente as decisões do dia. Um colega recordava tê-lo ouvido falar em voz baixa consigo mesmo durante a noite, repassando eventos, revisando alternativas, procurando erros. Essa compulsão pela exatidão era sua maior virtude como planejador e provavelmente sua maior limitação como comandante. A guerra não espera que se encontre a formulação perfeita. A guerra exige decisões sob incerteza, muitas vezes com dados incompletos e tempo insuficiente para a análise. O general Heim, que o conheceu durante décadas, recordou uma anedota de seus anos na Reichswehr. Durante umas manobras, Paulus foi chamado de emergência para substituir seu comandante em uma situação de crise que exigia uma decisão rápida. O julgamento do superior foi falta de força de decisão. Heim acrescentou que ninguém levou isso muito a sério naquele momento. Anos depois, em Stalingrado, essa mesma característica teria consequências que ninguém pôde ignorar. Não era um homem de discursos nem de gestos, não montava a cavalo diante de suas tropas, não se fotografava na linha de frente. Visitava o fronte regularmente, mas de forma discreta, para observar e escutar, não para ser visto. Produzia-lhe uma rejeição física à encenação heróica que outros generais como Rommel ou o próprio Reichenau cultivavam com fruição. Essa aversão ao teatro militar tinha algo de pudor genuíno
e algo de convicção profissional. Acreditava que o lugar de um comandante era o posto de comando com os mapas e o telefone, não as posições avançadas com os tanques. O que tinha, e isto é crucial para entender o que ocorreu depois de Stalingrado, era uma consciência moral mais ativa do que se costumava reconhecer nele. Não era o autômato obediente que certos críticos quiseram construir. Quando assumiu o comando do 6º Exército, uma de suas primeiras decisões foi anular a ordem que Reichenau havia dado em 10 de outubro de 1941. Uma ordem que convidava os soldados alemães a se converterem em portadores de ideias raciais e vingadores contra o judaísmo internacional. Era uma ordem que Hitler havia elogiado e recomendado como modelo para todo o exército oriental. Paulus a anulou. Também deu instruções para que a ordem dos comissários que mandava fuzilar os oficiais políticos soviéticos capturados não fosse aplicada sob seu comando. Essas decisões tinham um custo. Poderiam ter encerrado sua carreira. Não o fizeram porque Paulus tinha o apoio suficiente de Halder, seu mentor no Estado-Maior, e porque a Wehrmacht, em 1942, ainda permitia certa laxidão aos comandantes na aplicação das ordens mais extremas. Mas revelam que o homem que posteriormente se rendeu em Stalingrado e declarou em Nuremberg não era alguém sem consciência. Era alguém cuja consciência operava dentro dos limites que sua formação e sua posição lhe impunham, e que às vezes encontrava formas de agir dentro desses limites e às vezes não. Essa tensão entre consciência e obediência é o fio que percorre toda a sua vida adulta e se torna mais visível quanto mais extremas são as circunstâncias que o cercam. Friedrich Paulus nasceu em 1890 em Gershagen, uma pequena localidade do estado de Hesse. Seu pai era funcionário de um reformatório, um homem de classe média baixa na Alemanha guilhermina. Não havia nada em sua origem que pressagiasse a carreira que seguiria, e essa distância entre sua procedência e os círculos aristocráticos do exército prussiano marcaria sua psicologia durante toda a sua vida. Aos 20 anos, tentou ingressar na Marinha Imperial. Foi rejeitado porque sua família não pertencia à nobreza nem à burguesia abastada que a instituição exigia. Passou brevemente pela Faculdade de Direito da Universidade de Marburgo, antes de encontrar uma via de entrada no exército através da infantaria, onde as exigências de linhagem eram um pouco menos rígidas. Em 1910, ingressou como cadete no Regimento de Infantaria número 111, em Baden. Nesse regimento, conheceu 2 jovens oficiais romenos, os irmãos Rosetti Solescu, filhos de um antigo cônsul-geral da Romênia. Através deles, entrou em contato com um mundo social completamente diferente do seu. O da velha aristocracia balcânica, com suas conexões em várias cortes europeias e seu altivo senso de linhagem. Em 1912, Paulus casou-se com Helena Constance Rosetti Solescu, a irmã mais velha de seus companheiros. Ela tinha 21 anos, falava melhor francês do que alemão, havia sido educada em um convento de Constantinopla e era conhecida nos círculos da corte dos grão-duques de Baden. Esse casamento foi decisivo para Paulus em vários sentidos. Deu-lhe acesso ao mundo social da alta burguesia europeia, proporcionou-lhe um ponto de vista externo e crítico sobre o nacionalismo alemão e o vinculou através de sua esposa à Romênia, aliada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Helena Constance Paulus, segundo todos os testemunhos da época, era uma mulher de caráter independente e juízos próprios. Considerou uma injustiça o ataque à Polônia. Considerou uma loucura a guerra contra a União Soviética. Quando a Gestapo, no outono de 1944, lhe ordenou mudar seu sobrenome para apagar a associação com seu marido, que então já era um traidor oficial do Reich, ela se negou. Morreu em 1949, sem ter voltado a ver seu marido desde 1942. Enquanto vivia, foi uma voz que sussurrava no lar de Paulus algo que seus superiores não queriam ouvir. Que algumas das coisas que o Terceiro Reich fazia eram injustificáveis. Paulus passou a Primeira Guerra Mundial em postos de Estado-Maior, desenvolvendo as aptidões que definiriam toda a sua carreira. Meticulosidade extrema, capacidade para análise operacional, habilidade para gerir informação complexa. Seus contemporâneos o descreviam como alguém que meditava cada decisão durante horas, que às vezes anulava pela manhã o que havia decidido na noite anterior
porque encontrava novos ângulos de análise e que nunca tomava uma resolução sem tê-la examinado a partir de todos os pontos de vista possíveis. Alguém o chamou de Fabius, o Cunctator, o apelido do general romano conhecido por sua estratégia de dilação. Era uma piada entre colegas, mas continha uma crítica. Nos anos 20 e 30 construiu uma reputação como um dos melhores cérebros do Estado-Maior alemão. Ensinou tática a futuras gerações de oficiais. Participou da criação da arma blindada, esse novo tipo de força blindada e motorizada que transformaria a guerra moderna. Quando Guderian e outros entusiastas dos tanques lutavam contra os céticos do Estado-Maior tradicional, Paulus foi um dos que os apoiou. Em 1935, tornou-se chefe do Estado-Maior do Comando das Tropas Motorizadas, o embrião do que seriam as divisões Panzer. Trabalhou junto a Guderian, que a princípio desconfiava dele e depois reconheceu que era um oficial de Estado-Maior inteligente, moderno e meticuloso. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939, Paulus era chefe do Estado-Maior do Sexto Exército, sob o comando do Marechal von Reichenau, um dos generais mais ousados e pouco convencionais da Wehrmacht. A relação entre ambos era quase perfeita em sua complementaridade. Reichenau era impulsivo, brilhante, amante do risco, fisicamente audaz. Paulus era reflexivo, metódico, um gênio do planejamento. O próprio Paulus brincaria mais tarde dizendo que Reichenau fazia tudo aquilo para o que ele próprio estava pior dotado, como montar a cavalo e praticar esportes, enquanto a ele cabia fazer todo o trabalho. Em 1940, Paulus foi nomeado segundo chefe do Estado-Maior-Geral do Exército, ou seja, o terceiro homem na cadeia de comando do exército alemão. Nessa posição, colaborou ativamente no planejamento da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Foi ele quem dirigiu os estudos de jogo de guerra que estabeleceram os fundamentos operacionais do plano. O ataque em 3 eixos para o norte, o centro e o sul, com a prioridade estratégica em Moscou. Conhecia melhor do que quase ninguém as enormes dificuldades logísticas da campanha, a extensão brutal do fronte, a incapacidade das reservas alemãs de sustentar uma guerra longa. Sabia disso, documentou isso e seguiu em frente. Em janeiro de 1942, Reichenau sofreu um derrame cerebral durante sua habitual corrida matinal em pleno inverno russo. Morreu dias depois. Seu último ato como comandante do Sexto Exército foi recomendar Paulus como sucessor. Era uma recomendação afetuosa e, ao mesmo tempo, um exercício de fé cega. Paulus jamais havia comandado um regimento, uma divisão, nem um corpo de exército. Passava diretamente dos estados maiores ao comando de um dos exércitos mais poderosos da Wehrmacht. O cerco. O que aconteceu em Stalingrado entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943 é uma das batalhas mais documentadas e analisadas da história militar. Para os efeitos de entender a transformação posterior de Paulus, importam sobretudo 3 elementos. O primeiro é a armadilha estratégica. O Sexto Exército avançou rumo a Stalingrado com os flancos norte e sul, cobertos por exércitos aliados, o italiano no norte e o romeno em ambos os lados, forças deficientemente armadas e sem carros de combate. Paulus assinalou isso repetidamente, por escrito e pessoalmente, incluindo uma reunião com Hitler em seu quartel-general de Viníza, em setembro de 1942. Hitler ouviu, prometeu reforços que não chegaram e ordenou que os ataques continuassem. Quando os soviéticos lançaram a Operação Urano em 19 de novembro de 1942, romperam exatamente esses flancos fracos e fecharam o cerco em torno de 265 mil homens em apenas 4 dias. O segundo elemento é a promessa não cumprida. Göring garantiu pessoalmente a Hitler que a Luftwaffe podia abastecer o Sexto Exército por ar. Eram necessárias 500 toneladas diárias de suprimentos. Nos melhores dias, chegaram 100. Os soldados começaram a morrer de fome e frio em números que escalavam a cada semana. Paulus informou a situação com precisão cirúrgica. A resposta foi sempre a mesma: resistir. O terceiro elemento é a decisão que Paulus não tomou. Em dezembro de 1942, o general Roth tentou abrir caminho a partir do sul com forças blindadas. Chegou a ficar a 48 quilômetros do cerco. A operação previa que o Sexto Exército saísse ao seu encontro.
Paulus não o fez, em parte porque carecia de combustível suficiente para garantir o movimento, em parte porque Hitler havia proibido qualquer abandono de Stalingrado, e em parte porque Manstein, o comandante do grupo de exércitos que supervisionava a operação, nunca lhe deu a ordem direta e explícita de agir por sua própria conta e risco. Há uma cena registrada que condensa o dilema de Paulus. O coronel Van Hoeven chegou ao bunker na véspera de Natal de 1942 com a mensagem extraoficial de que o alto comando acreditava que apenas uma ruptura unilateral do cerco podia salvar o 6º Exército. Paulus ouviu, assentiu e respondeu que não podia agir sem ordens explícitas porque não tinha visão de conjunto sobre a situação geral da frente. A resposta de Van Hoeven, segundo os testemunhos conservados, foi que essa era exatamente a situação, que ninguém com visão de conjunto daria essa ordem e que se alguém devia tomá-la, era ele. Paulus repetiu que não podia. Esse momento, essa negativa, é o ponto a partir do qual se mede toda a discussão posterior sobre sua figura. Alguns a consideraram covardia, outros, obediência militar levada ao extremo. O próprio Paulus argumentaria anos depois que, naquele contexto, com a informação que tinha, não havia certeza de que a ruptura fosse viável e que agir por conta própria poderia ter colapsado toda a Frente Sul. O debate não tem resposta definitiva. O que está documentado é que em 30 de janeiro de 1943, o dia do 10º aniversário da chegada de Hitler ao poder, Paulus recebeu sua promoção a marechal de campo por rádio. No dia seguinte, rendeu-se. A reação de Hitler, quando lhe comunicaram a rendição, é um dos momentos mais crus das conferências do Führer que sobreviveram à guerra. Em suas próprias palavras, transcritas naquele mesmo dia, os que nesses momentos não têm a coragem de continuar tampouco têm forças para resistir. Ele os havia qualificado de covardes e afirmou que os russos os enviariam a Moscou, às mãos da GPU, e que assinariam tudo o que lhes pedissem. Nesse prognóstico, Hitler não estava totalmente equivocado, embora os motivos fossem mais complexos do que imaginava. Os 91.000 sobreviventes do 6º Exército capturados em Stalingrado começaram uma marcha rumo aos campos de prisioneiros na Sibéria que matou metade deles em semanas. O frio, a fome, as doenças e o esgotamento fizeram o que as balas não haviam terminado de fazer. Dos 91.000, sobreviveriam à guerra cerca de 6.000. Paulus não fez parte dessa coluna de espectros. Ele foi separado do resto desde o primeiro momento. Seu status de marechal de campo o convertia em um ativo estratégico valioso demais para enviá-lo a morrer na Sibéria. Foi transferido primeiro para um campo para oficiais de alto escalão em Krasnogorsk, perto de Moscou, e posteriormente para uma dacha nos arredores da cidade. O tratamento foi radicalmente diferente do que recebiam seus soldados. Podia ler, manter correspondência com sua família na Alemanha, receber visitas de outros generais capturados. Levava uma vida que, comparada com as condições dos campos ordinários, roçava o confortável. No início, Paulus se negou a colaborar com os soviéticos. Rejeitou os pedidos para que assinasse apelos à rendição dirigidos às tropas alemãs. Guardou silêncio sobre os planos militares que conhecia. Os interrogadores soviéticos, que não eram improvisados na arte de trabalhar com prisioneiros de guerra de alto escalão, não forçaram a situação. Esperaram. Enquanto isso, outros generais capturados em Stalingrado avançavam mais depressa pelo caminho da colaboração. Walter von Seydlitz-Kurzbach, que durante o cerco havia sido o general mais ativo em pedir que se rompesse o cerco, mesmo contra as ordens de Hitler, tornou-se o primeiro presidente da Liga de Oficiais Alemães, organização vinculada ao Comitê Nacional por uma Alemanha Livre. Este comitê, criado em julho de 1943, era uma organização patrocinada pelos soviéticos que combinava comunistas alemães no exílio com oficiais prisioneiros dispostos a fazer propaganda antinazista. Suas cores eram o preto-branco-vermelho da Alemanha Imperial, não o vermelho soviético, precisamente para lhe dar uma aparência menos comunista. O arquiteto nos bastidores dessa operação era Walter Ulbricht, o futuro líder da República Democrática Alemã e construtor do Muro de Berlim. Paulus observou tudo isso a uma distância calculada, não assinou os apelos, não apareceu nos microfones de rádio. Continuou lendo, escrevendo notas sobre a batalha, pensando.
O momento de inflexão chegou em 20 de julho de 1944. Nesse dia, o coronel Klaus von Stauffenberg colocou uma bomba no quartel-general de Hitler na Prússia Oriental e escapou convencido de que havia matado o Führer. Não o havia matado. O golpe de Estado fracassou em poucas horas e a represália de Hitler foi de uma brutalidade sem precedentes. Nos meses seguintes seriam executadas mais de 4.700 pessoas vinculadas, real ou supostamente, à conspiração. Entre os executados estavam generais com os quais Paulus havia servido durante décadas. Entre os torturados pela Gestapo estava seu próprio filho Ernst Alexander, detido como refém familiar pelo crime de ter um pai que não havia se suicidado em Stalingrado. 4 semanas depois do atentado fracassado, em 8 de agosto de 1944, Friedrich Paulus uniu-se ao Comitê Nacional por uma Alemanha Livre e assinou seu primeiro manifesto público chamando os militares alemães a depor as armas. Era o general de maior patente que até aquele momento havia dado esse passo. Sua adesão foi um golpe propagandístico de primeira magnitude para os soviéticos. O que motivou exatamente essa mudança é uma das perguntas que a história não pode responder com certeza. A explicação mais simples, e que os críticos adotaram de imediato, é que cedeu à pressão soviética, que foi dobrado ou convencido por seus captores. A explicação que o próprio Paulus daria anos depois é mais matizada, que o atentado de 20 de julho lhe demonstrou que existia dentro da Alemanha uma resistência séria a Hitler, e que seu silêncio naquele momento significava apoiar implicitamente um regime que estava destruindo seu próprio país, que a lealdade ao povo alemão exigia naquele momento falar, não calar. Seu filho, Ernst Alexander, que sobreviveu à guerra, escreveria mais tarde que seu pai, nas conversas que tiveram entre 1953 e 1956, insistia que a decisão de 1944 havia sido genuína, não forçada. Que havia chegado à conclusão de que o comunismo, ou ao menos a colaboração com a União Soviética, representava a melhor esperança para a Alemanha do pós-guerra. Se isso era uma convicção sincera ou uma racionalização de uma posição adotada sob pressão, é algo que os historiadores continuam debatendo. O que é verificável é que a partir de agosto de 1944, Paulus foi um participante ativo nas transmissões de rádio em alemão a partir de Moscou, chamando à rendição e descrevendo as condições reais na frente para contrabalançar a propaganda nazista. Foi uma atividade que seus antigos camaradas na Alemanha perceberam como traição e que Hitler utilizou para justificar a repressão de sua família. O Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, ao qual Paulus se uniu formalmente em agosto de 1944, merece uma descrição mais detalhada porque é essencial para entender o paradoxo dessa decisão. O comitê foi criado em julho de 1943, apenas 5 meses depois da rendição de Stalingrado, em um campo de prisioneiros perto de Krasnogorsk. Seu documento fundacional foi assinado por comunistas alemães no exílio, muitos dos quais haviam fugido da Alemanha em 1933, quando Hitler chegou ao poder, e por um punhado de oficiais e soldados alemães capturados. Os comunistas, entre eles Walter Ulbricht, aportavam a estrutura ideológica e os recursos do exílio financiado por Moscou. Os militares aportavam credibilidade e o impacto propagandístico de ver uniformes alemães chamando à rendição. O simbolismo visual do comitê foi calculado minuciosamente. As cores escolhidas, preto, branco e vermelho, eram as da Alemanha Imperial anterior à República de Weimar, não as da bandeira soviética nem as do Partido Comunista Alemão. O objetivo era apelar ao sentimento patriótico alemão tradicional, não ao comunismo internacional. O próprio nome evitava qualquer referência socialista. Comitê Nacional por uma Alemanha Livre soava à resistência patriótica, não a agente soviético. Essa construção cuidadosa não enganou ninguém, ou quase ninguém. Os prisioneiros alemães que chegavam aos campos sabiam perfeitamente o que era o comitê e quem o financiava. A maioria se negou a colaborar. Os que o fizeram foram uma minoria, embora uma minoria com nomes sonoros. Walter von Seydlitz-Kurzbach, que havia comandado o 51 Corpo em Stalingrado e que se tornou presidente da Liga de Oficiais Alemães vinculada ao comitê. Vários outros generais capturados. E, finalmente, Paulus.
A diferença entre a adesão de Seydlitz e a de Paulus é significativa. Seydlitz se uniu cedo, em 1943, pouco depois da captura, impulsionado pela convicção de que Hitler estava destruindo a Alemanha e que era preciso fazer algo. Era um homem mais impulsivo, mais disposto ao gesto. Paulus esperou 16 meses antes de dar o passo. Esses 16 meses de silêncio sugerem que a decisão não foi tomada de ânimo leve. O que os dois compartilhavam era o conhecimento direto do abismo entre as promessas de Hitler e a realidade da frente. Ambos haviam pedido reforços que não chegaram. Ambos haviam enviado relatórios sobre a situação real que foram ignorados. Ambos haviam visto seus soldados morrer em condições que o Comando Supremo poderia ter evitado se tivesse tomado decisões diferentes. Essa experiência compartilhada tornava mais fácil, embora não completamente livre, a decisão de falar. Para os alemães na frente ocidental que escutavam as transmissões do comitê em 1944, a voz de Paulus era um argumento poderoso. Não era um comunista, não era um exilado que nunca havia combatido. Era o marechal de campo que havia estado em Stalingrado, que sabia o que a guerra custava em carne e osso e que dizia que tudo aquilo havia sido inútil. A propaganda soviética o usou exatamente assim, como testemunho de alguém que havia estado por dentro. O que a propaganda não dizia, e o que os historiadores posteriores assinalariam, é que as condições em que Paulus fazia essas declarações não eram exatamente as de um homem livre falando por convicção própria. Era um prisioneiro de guerra cujo tratamento dependia da utilidade que os soviéticos encontrassem nele, cuja família na Alemanha estava sofrendo represálias do regime nazista precisamente por sua falta de suicídio em Stalingrado, e cuja posição dependia de manter uma narrativa que convinha a seus captores. Tudo isso não significa necessariamente que as declarações fossem falsas em seu conteúdo. Significa que o contexto tornava impossível saber com certeza que parte era convicção e que parte era adaptação estratégica às circunstâncias. O próprio Paulus, anos depois em Dresden, quando seu filho lhe perguntava sobre aqueles anos, não parecia distinguir claramente entre ambas as coisas. Talvez porque a distinção vivida por dentro não fosse tão nítida. Nuremberg. Em janeiro de 1946, Friedrich Paulus foi transferido da União Soviética para Nuremberg. A transferência foi mantida em segredo até o último momento, como parte de uma operação propagandística perfeitamente calculada pela promotoria soviética. Os julgamentos de Nuremberg, que haviam começado em novembro de 1945, eram o primeiro tribunal internacional da história criado para julgar crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os principais acusados incluíam Göring, Keitel, Jodl, Ribbentrop e outros 12 altos dirigentes do Terceiro Reich. O procedimento combinava 4 delegações de promotores, a norte-americana, a britânica, a francesa e a soviética, e cada uma apresentava sua parte do caso. A promotoria soviética estava a cargo do tenente-general Roman Rudenko. Sua estratégia para a fase em que lhe cabia apresentar provas sobre a guerra de agressão contra a União Soviética incluía uma testemunha de impacto máximo, o marechal de campo capturado em Stalingrado, o homem que havia colaborado no planejamento da Operação Barbarossa, comparecendo perante o tribunal como testemunha da acusação. O efeito foi exatamente o que os soviéticos haviam calculado. Quando Paulus entrou na sala do tribunal em 11 de fevereiro de 1946, a sala ficou em silêncio. Os acusados olharam para ele com uma mistura de incredulidade e hostilidade. Göring, que até aquele momento havia mantido um domínio quase teatral dos procedimentos, perdeu momentaneamente a compostura. Paulus testemunhou durante várias horas. Descreveu com precisão técnica os preparativos da invasão da União Soviética, confirmando que se tratava de uma guerra de agressão planejada muito antes de existir qualquer provocação soviética. Identificou Keitel, Jodl e Göring como os principais responsáveis pelas decisões que levaram à guerra. Falou sobre as ordens criminosas que havia conhecido durante a campanha, a ordem dos comissários que mandava fuzilar os oficiais políticos soviéticos capturados, a ordem de 13 de maio de 1941, que excluía os civis nos territórios ocupados da proteção dos tribunais militares.
Seu testemunho foi apresentado pelos soviéticos como prova irrefutável do caráter criminoso do planejamento alemão. Os advogados de defesa tentaram desacreditá-lo, assinalando que era um prisioneiro de guerra cujas declarações haviam sido obtidas sob condições de cativeiro. Paulus manteve sua posição com calma. Quando lhe perguntaram se seu testemunho havia sido preparado com os soviéticos, afirmou que havia declarado o que conhecia em primeira mão. O que é historicamente certo é que, independentemente das motivações de Paulus, o conteúdo factual de seu testemunho era preciso. Os documentos encontrados depois da guerra confirmaram ponto por ponto o que ele havia descrito. A Operação Barbarossa foi efetivamente uma guerra de agressão planejada. As ordens criminosas existiram. Keitel e Jodl foram julgados, condenados à morte e executados. O efeito do testemunho de Paulus sobre os próprios acusados foi notável. Göring, que tinha um talento excepcional para o debate e a contraproposta verbal, qualificou Paulus de traidor. Em particular, segundo os registros dos psicólogos que trabalhavam com os acusados, a aparição de Paulus foi um dos momentos que mais afetou o ânimo do grupo. Ver um marechal de campo alemão, de uniforme, declarando contra seus antigos companheiros era algo para o qual nenhum deles estava preparado. Após o testemunho, Paulus retornou à União Soviética. Os julgamentos continuaram até outubro de 1946. 12 acusados foram condenados à morte, entre eles Göring, Ribbentrop, Keitel e Jodl. Göring suicidou-se na noite anterior à execução. Os demais foram enforcados no ginásio da prisão de Nuremberg em 16 de outubro de 1946. Paulus havia esperado que sua colaboração com os soviéticos encurtaria seu cativeiro. Não foi assim. De volta à União Soviética depois de Nuremberg, viveu primeiro em uma dacha nos arredores de Moscou. Tinha acesso a livros, podia escrever, recebia visitas de outros prisioneiros alemães, e os soviéticos o tratavam com uma cortesia que não devia ser confundida com liberdade. Seus pedidos repetidos para regressar à Alemanha, ou ao menos para receber visitas de sua família, foram ignorados ou respondidos com vagas promessas. Stalin nunca aceitou recebê-lo pessoalmente. Eram os anos da Guerra Fria. Paulus, com seu conhecimento dos planos militares alemães e sua disposição para colaborar com o regime soviético, era um ativo que não convinha libertar antes do tempo. Os soviéticos haviam investido consideravelmente em construir sua credibilidade como voz antinazista. Soltá-lo significava renunciar a esse ativo. Durante esses anos de longo cativeiro, Paulus continuou escrevendo. Redigiu memórias e análises militares, algumas das quais foram aproveitadas pelos soviéticos para seus próprios estudos históricos. Colaborou como consultor em uma produção cinematográfica soviética, o filme de Vladimir Petrov sobre a Batalha de Stalingrado, lançado em 1949. Era um exercício peculiar, o homem que havia perdido a batalha assessorando a versão cinematográfica soviética de sua derrota. Também nesses anos morreram as pessoas mais próximas a ele. Seu filho Friedrich havia morrido em combate em Anzio, na Itália, em fevereiro de 1944, enquanto seu pai ainda era prisioneiro na União Soviética e acabava de se unir ao Comitê Nacional por uma Alemanha livre. Sua esposa, Helena Constance, que havia se recusado a mudar de sobrenome apesar das pressões da Gestapo, morreu em Baden-Baden em 1949, sem ter voltado a ver seu marido desde o verão de 1942. Paulus não pôde comparecer ao enterro, não pôde se despedir. A notícia chegou por canais oficiais soviéticos. Há algo nessa imagem que resiste a qualquer análise política ou histórica. Um homem a quem se proíbe enterrar sua esposa porque os soviéticos ainda não haviam terminado de encontrar utilidade nele. A morte de Stalin em março de 1953 mudou a situação. A nova liderança soviética, buscando redefinir as relações com a Alemanha do pós-guerra, começou a libertar prisioneiros de guerra alemães de forma acelerada. Em 1953, Paulus foi um dos primeiros a receber autorização para sair da União Soviética. A maioria dos prisioneiros alemães não seria repatriada até 1955 e 1956. A escolha do destino não foi casual, nem completamente sua. Dresden.
A vida de Paulus em Dresden entre 1953 e 1957 tem dimensões que a narrativa oficial, tanto a soviética quanto a ocidental, tendia a ignorar. A primeira dimensão é a da vigilância. A Stasi, o Ministério para a Segurança do Estado da RDA, tinha um interesse direto no que Paulus fazia, dizia e escrevia. Não era exatamente um prisioneiro, podia mover-se pela cidade, receber visitas, trabalhar no instituto, mas também não era um cidadão livre. Suas conversas com visitantes do exterior, incluindo as de seu filho Ernst Alexander, que viajava da Alemanha Ocidental, eram monitoradas. Suas correspondências passavam por filtros. As memórias que estava escrevendo eram conhecidas pelas autoridades e havia uma expectativa implícita de que o texto final serviria aos interesses do Estado. Essa presença constante do aparato de vigilância explica, em parte, por que as declarações públicas de Paulus em seus últimos anos estão perfeitamente alinhadas com a narrativa oficial da RDA. Em sua versão dos eventos, Hitler e o alto comando nazista eram os únicos responsáveis pela catástrofe. Os generais que haviam obedecido, como ele próprio, eram vítimas de um sistema que não lhes deixava alternativa. A RDA, apoiada pela União Soviética, representava a superação desse sistema. Era uma narrativa que funcionava para todos os envolvidos e que Paulus tinha pouquíssimas razões para contradizer publicamente, mesmo que tivesse querido fazê-lo. A segunda dimensão é a do trabalho intelectual real. Entre as obrigações propagandísticas e a vigilância permanente, Paulus efetivamente trabalhou no Instituto de Pesquisa Histórica Militar com algo parecido a rigor acadêmico. Entrevistou sobreviventes, revisou documentos, analisou as decisões operacionais da Campanha do Leste a partir de uma perspectiva técnica. O material que produziu nesses anos e que seu filho continuou organizando depois de sua morte tem um valor histórico genuíno, independentemente de seu contexto político. Parte desse material foi utilizado pelos soviéticos e pela RDA para suas próprias narrativas históricas. Parte foi incorporada no livro póstumo editado por Ernst Alexander. E parte permanece em arquivos que não foram completamente estudados, distribuídos entre os fundos da família Paulus, os arquivos da RDA e, segundo indica o próprio prólogo do livro, cópias que ficaram na União Soviética. A terceira dimensão é a pessoal e familiar. Em Dresden, pela primeira vez desde 1942, Paulus pôde ver regularmente seu filho Ernst Alexander. As conversas que tiveram nesses 3 anos, 1953 a 1956, são o núcleo do livro publicado depois de sua morte. Eram conversas nas quais um ancião doente tentava explicar a seu filho adulto as decisões que havia tomado, os fracassos que nunca poderia reparar e a visão de mundo a qual havia chegado depois de tudo. Ernst Alexander Paulus era um homem de 40 anos quando passou essas tardes com seu pai na vila de Dresden. Era oficial reformado, sobrevivente da guerra no fronte e alguém que havia vivido diretamente as consequências das ações de seu pai. Sua prisão pela Gestapo em 1944, a morte de seu irmão Friedrich em Anzio, a morte de sua mãe em 1949. Não era um interlocutor imparcial, mas também não era um hagiógrafo sem pensamento crítico. O livro que editou em 1960 tenta, com resultados variáveis, separar o que seu pai disse do que ele mesmo pensava sobre o que seu pai disse. Friedrich Paulus chegou a Dresden em 1953. Não a Alemanha Ocidental, onde vivia parte de sua família e onde o governo de Adenauer estava construindo uma nova democracia dentro da esfera ocidental, mas a República Democrática Alemã, o estado satélite soviético que ocupava a zona oriental do país. Era uma escolha que, para muitos de seus conhecidos no Oeste, confirmava as suspeitas sobre o grau real de sua conversão ao pensamento soviético. A realidade era, como quase tudo na vida de Paulus, mais complicada. Segundo os testemunhos de seu filho Ernst Alexander, que o visitou regularmente entre 1953 e 1956, Paulus chegou a Dresden convencido de que o comunismo representava a melhor opção para a Alemanha do pós-guerra. Havia passado 10 anos na União Soviética, em contato com funcionários e oficiais soviéticos, lendo marxismo, observando como os soviéticos apresentavam seu sistema político.
Não era exatamente uma conversão religiosa, mas sim uma reorientação genuína de suas expectativas sobre o futuro europeu. O Paulus que chegou a Dresden em 1953 não era o mesmo general do Estado-Maior que havia planejado Barbarossa em 1940. Ao mesmo tempo, havia algo em sua situação na RDA que o distinguia radicalmente de um cidadão livre. A Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, manteve-o sob vigilância constante. Seus contatos com visitantes do exterior eram monitorados. Suas declarações públicas eram revisadas. Vivia em uma vila confortável, não em um campo de trabalho, mas também não em liberdade real. Trabalhou como chefe civil do Instituto de Pesquisa Histórica Militar da RDA. Era um cargo acadêmico que lhe permitia continuar seu trabalho de análise da Segunda Guerra Mundial, entrevistar testemunhas, revisar documentos. Também permitia às autoridades da RD a utilizá-lo na frente propagandística. O marechal de campo que se havia rendido em Stalingrado e havia declarado em Nuremberg contra os criminosos nazistas era um símbolo útil para um Estado que construía sua legitimidade sobre a narrativa antifascista. Apareceu em algumas conferências públicas. Deu entrevistas a meios controlados pelo Estado. Falou sobre Stalingrado a partir de uma perspectiva que enfatizava a culpabilidade de Hitler e do alto comando nazista e que minimizava as perguntas sobre suas próprias decisões durante o cerco. Era uma narrativa que convinha aos soviéticos, convinha à RDA e lhe permitia colocar os fatos em um marco que resultava mais suportável. Em Dresden, também encontrou seu filho Ernst Alexander, que se converteu em seu principal interlocutor durante esses últimos anos. O filho leu-lhe partes das memórias que havia escrito em cativeiro. Questionou-o sobre as decisões de Stalingrado. Perguntou-lhe sobre as ordens que havia obedecido e as que havia desobedecido. Essas conversas, anotadas por Ernst Alexander, formam a base de parte do livro Stalingrado e Eu, publicado em 1960. Mas o tempo se esgotava. No final de 1955, os médicos diagnosticaram em Paulus uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que destrói progressivamente as células nervosas que controlam o movimento. A paralisia avançou durante 1956. No outono daquele ano, mal podia mover-se. A doença não tem cura. Em 1º de fevereiro de 1957, Friedrich Paulus morreu em uma clínica de Dresden. Era o 14º aniversário da rendição do 6º Exército em Stalingrado. A data não foi uma coincidência. As datas raramente o são quando se trata de Friedrich Paulus. O cativeiro. O legado de Paulus é uma pergunta que não tem resposta única, e isso é parte do que o torna fascinante de uma perspectiva histórica. A primeira pergunta sem resposta é a mais óbvia. Deveria ter tentado. A ruptura do cerco de Stalingrado em dezembro de 1942, quando Roth estava a menos de 50 quilômetros, era uma aposta arriscada, mas não impossível. Anos depois, o general Roth afirmaria que naquele momento acreditava que era viável, que a janela existia. Manstein deixaria entender em suas memórias que teria respaldado a decisão se Paulus tivesse tomado a iniciativa, embora nunca tenha dado a ordem direta. Os críticos assinalam que naquele momento Paulus tinha autonomia moral suficiente, evidência suficiente de que as promessas de Hitler sobre o abastecimento aéreo eram falsas, e informação suficiente sobre o sofrimento de suas tropas para agir unilateralmente. Os defensores de Paulus assinalam o que nem sempre costuma ser sublinhado, que a ruptura do cerco nessas condições teria exigido abandonar dezenas de milhares de feridos e enfermos que não podiam se mover, que teria implicado o colapso do flanco sul e possivelmente o cerco do grupo de exércitos A no Cáucaso, e que a ideia de que um general de Estado-Maior podia avaliar corretamente essas consequências a partir de dentro do cerco, sem informação confiável sobre o estado do restante da frente, é discutível. A obediência às ordens nesse contexto não era simplesmente covardia. Era também a consequência lógica de um sistema militar que durante décadas havia formado seus oficiais para não agir sem autorização explícita. A segunda pergunta sem resposta é a da conversão. O debate sobre se Paulo se converteu genuinamente ao pensamento pró-soviético ou simplesmente adaptou seu discurso às circunstâncias de seu cativeiro nunca se encerrou. A resposta mais honesta é provavelmente que foi ambas as coisas ao mesmo tempo.
alguém que passa 10 anos sob a tutela soviética, que vê seus pedidos de retorno à Alemanha repetidamente negados, que sabe que qualquer demonstração de dissidência estenderia seu cativeiro indefinidamente, tem razões poderosas para adotar o discurso que seus captores querem ouvir. Ao mesmo tempo, sua adesão ao Comitê Nacional em agosto de 1944 ocorreu depois do atentado de 20 de julho, quando as consequências para sua família já haviam começado, e quando um olhar realista para a situação militar alemã deixava poucas dúvidas sobre o resultado da guerra. Um homem que havia planejado a campanha do leste sabia melhor do que a maioria o que implicavam os avanços soviéticos de 1944. A terceira pergunta, talvez a mais interessante de um ponto de vista psicológico, é a do tique nervoso. Os testemunhos de seus contemporâneos descrevem que o tique na bochecha esquerda de Paulus, que havia aparecido durante os anos da guerra, intensificou-se durante o cerco e nunca desapareceu completamente. Seu filho o observou durante suas visitas em Dresden entre 1953 e 1956. Era um sintoma físico de algo que não tinha nome clínico preciso na época. O peso acumulado de ter enviado à morte dezenas de milhares de homens, de ter obedecido ordens que sabia que eram desumanas, de ter sido durante anos o instrumento humano de uma catástrofe que ele mesmo havia contribuído para construir. O tique não o absolve, tampouco o condena. Simplesmente assinala que Friedrich Paulus, diferentemente de muitos de seus contemporâneos, não foi capaz de processar sua participação na guerra sem que ela deixasse rastros visíveis em seu corpo. Quando os soldados soviéticos entraram no porão do Univermag em 31 de janeiro de 1943, encontraram um homem que fisicamente mal se parecia com o general que havia chegado a Stalingrado no verão de 1942. Paulus havia emagrecido drasticamente durante o cerco. O tique na bochecha esquerda era contínuo. Tinha disenteria, a doença russa que vinha castigando os homens do 6º Exército havia meses, e que nas semanas finais do cerco havia reduzido ainda mais suas forças. Seus ajudantes descreveram que nos últimos dias ele mal dormia. Os primeiros interrogadores soviéticos encontraram um prisioneiro que respondia com cortesia formal, dava seus dados militares e se negava a dizer qualquer coisa que pudesse prejudicar as tropas alemãs ainda em combate. Era o comportamento correto, segundo todos os códigos militares da época, e os soviéticos, que tinham experiência com prisioneiros de alto escalão, não o pressionaram. Transferiram-no rapidamente para um campo específico para oficiais em Krasnogorsk, nos arredores de Moscou. O contraste com o destino de seus soldados era brutal. Enquanto Paulus viajava de trem com relativa comodidade rumo ao oeste, as colunas de prisioneiros alemães marchavam a pé rumo ao leste em condições que matariam metade deles em semanas. Essa assimetria que Paulus conheceu progressivamente por meio dos rumores que circulavam no campo de oficiais seria um dos fatores que pesariam em sua reflexão posterior sobre a guerra e suas consequências. No campo de Krasnogorsk, Paulus encontrou outros generais capturados em Stalingrado e em batalhas anteriores. Era um grupo heterogêneo, que abrangia desde nazistas convictos até críticos amargos de Hitler, com a maioria em uma zona cinzenta de obediência habitual e descontentamento latente. As conversas entre eles eram o principal entretenimento e também, como todos sabiam, o principal objeto de vigilância soviética. Os prisioneiros que colaboravam podiam informar sobre as atitudes dos demais. Os que não colaboravam podiam ser pressionados por meio da posição de suas famílias na Alemanha. Paulus passou seus primeiros meses de cativeiro escrevendo. Redigiu análises militares sobre a campanha de Stalingrado, sobre os erros operacionais que haviam levado ao cerco, sobre as falhas do sistema de comando alemão. Esse material era em parte um mecanismo de processamento psicológico e em parte, quase com certeza, um ativo que os soviéticos tinham intenção de utilizar. Os oficiais de inteligência soviéticos que revisavam os documentos podiam distinguir claramente entre o que era análise técnica genuína e o que poderia ser útil para seus propósitos. O tratamento recebido era, nos padrões da época e do lugar, notável. Paulus podia manter correspondência com sua família na Alemanha, embora as cartas passassem por censura em ambas as direções. Recebia livros, tinha certa capacidade de movimento dentro do campo.
Outros prisioneiros de menor patente, em campos ordinários, viviam em condições que transformaram o cativeiro em uma segunda batalha, muitas vezes mais letal que a primeira. Essa diferença de tratamento não era desinteressada. Os soviéticos haviam investido consideravelmente em manter vivo e em condições razoáveis um homem cujo valor propagandístico e cujo conhecimento dos planos militares alemães era incalculável. Mantê-lo vivo e em relativa boa saúde era um investimento que calculavam que produziria rendimentos significativos. Tinham razão. Há uma dimensão da história de Paulus que raramente é mencionada com a profundidade que merece: o preço que outros pagaram por sua sobrevivência. Sua esposa, Helena Constance, foi convocada pela Gestapo e pressionada para que mudasse de sobrenome. A lógica era que o sobrenome Paulus estava desonrado, que carregá-lo representava uma ameaça potencial e que uma mulher inteligente encontraria uma maneira de se dissociar da vergonha de seu marido. Helena Constance se recusou. Morreu em 1949, sem ter voltado a ver Friedrich desde 1942. Em seus últimos anos viveu em Baden-Baden, em condições não descritas em detalhe pelas fontes disponíveis, com o estigma de ser a esposa do general que não havia se suicidado. Seu filho Friedrich morreu em Anzio em fevereiro de 1944. Tinha 25 anos. Era o mesmo mês em que seu pai, na União Soviética, estava aproximadamente há 6 meses de se unir formalmente ao Comitê Nacional. Não existe registro de como Paulus recebeu essa notícia, nem de se a soube imediatamente ou com atraso, nem do que pensou. Seu filho Ernst Alexander foi detido pela Gestapo. Segundo os registros disponíveis, foi preso como refém familiar em 1944, depois que a participação de Paulus nas transmissões antinazi começou a se tornar pública na Alemanha. Foi libertado em 1945, quando o colapso do Terceiro Reich tornou inútil o sistema de reféns. Sobreviveu. Sua filha Olga também foi afetada. Casada com o barão von Kutschenbach, viveu com o estigma familiar até o fim da guerra. Para Friedrich Paulus, encerrado na União Soviética, essas consequências sobre sua família eram parte do custo de não ter se suicidado. Era um custo que Hitler havia calculado deliberadamente. Saber que as represálias recairiam sobre as famílias era um incentivo adicional para que os generais capturados preferissem o suicídio à rendição. No caso de Paulus, esse cálculo não havia funcionado. Mas o preço foi pago pelos demais. Essa consciência, o saber que sua sobrevivência tinha um custo distribuído entre pessoas que não haviam tido voz na decisão, é outro dos elementos que ajudam a entender a intensidade com que Paulus continuou processando os eventos de Stalingrado durante toda a sua vida posterior. Não era unicamente a responsabilidade pelos soldados do Sexto Exército. Era também a responsabilidade pelas consequências sobre sua própria família de uma decisão, a de não se suicidar, que ele havia tomado sozinho. Há algo nessa imagem, o homem que viveu porque se recusou a morrer e que pagou esse preço com o sofrimento daqueles que amava, que resiste a qualquer simplificação. Não é o herói que sobreviveu com honra. Não é o covarde que sacrificou os seus por instinto de sobrevivência. É um ser humano em uma situação na qual todas as alternativas disponíveis tinham consequências que alguém iria pagar. O julgamento impossível. Existe um livro que cristaliza de maneira extraordinária o paradoxo central da figura de Paulus. Foi publicado em 1960, 3 anos depois de sua morte, sob o título Stalingrado e Eu. Seu filho, Ernst Alexander Paulus, o editou a partir das notas e memórias que o marechal havia escrito durante o cativeiro soviético, completadas com documentos e testemunhos de outros participantes na batalha. É simultaneamente um documento histórico de primeira magnitude e uma operação de defesa pessoal póstuma. O livro descreve Paulus como um homem que nunca apoiou verdadeiramente o nazismo, que anulou as ordens criminosas de Reichenau, que se negou a aplicar a ordem dos comissários, que assinalou repetidamente as debilidades estratégicas que levaram à catástrofe de Stalingrado. Tudo isso é verificável e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o livro narra esses mesmos eventos de uma maneira que constrói a imagem de um homem essencialmente passivo diante das decisões que outros tomavam, que planejou a campanha do leste como exercício profissional
mas nunca endossou seus objetivos políticos e que, no final da guerra, simplesmente tomou a única decisão moral disponível: declarar contra aqueles que haviam arrastado a Alemanha ao abismo. O que o livro não pode resolver, o que nenhum livro poderia, é a pergunta que perseguiu Paulus durante toda a sua vida posterior a Stalingrado e que se reflete nesse tique nervoso. Quanta responsabilidade pessoal corresponde a um homem que organizou eficientemente a engrenagem de uma maquinaria destrutiva sem se identificar emocionalmente com seus fins? Paulus não foi um ideólogo nazista, não era antissemita no sentido ideológico explícito de Himmler ou Goebbels. Provavelmente achava genuinamente repugnantes muitos aspectos do regime. Há provas documentais de que assim era. Anulou a ordem de Reichenau sobre o comportamento nos territórios ocupados, a mesma ordem que Hitler havia celebrado como modelo exemplar para o restante do exército. Negou-se a aplicar a ordem dos comissários. Preocupou-se com os soldados individuais sob seu comando, com uma atenção ao detalhe que contrastava com a indiferença do regime em relação às vidas humanas. E, no entanto, foi um dos arquitetos de Barbarossa. Sabia que era uma guerra de agressão e a planejou de qualquer forma. Comandou um exército nessa guerra. Obedeceu a ordens que levaram ao sofrimento e à morte de seus próprios soldados, porque as alternativas exigiam uma rebeldia para a qual sua formação e seu temperamento não o haviam preparado. E quando finalmente falou, o fez em um formato controlado pelos soviéticos, que tinham seus próprios interesses na narrativa que ele construísse. Esse é o mistério irresolúvel de Friedrich Paulus, que foi tudo isso ao mesmo tempo e que nenhuma dessas camadas cancela completamente as demais. A sombra de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado terminou em 2 de fevereiro de 1943. Nos anos imediatamente posteriores, converteu-se no símbolo por excelência do ponto de inflexão da Segunda Guerra Mundial. O momento em que a maré começou a mudar e o avanço alemão se transformou em retirada permanente. Esse significado simbólico fez de tudo o que cercava Stalingrado, incluindo Paulus, um objeto de interpretação política antes que histórica. Para o regime nazista, Paulus foi imediatamente um traidor. A narrativa oficial converteu a derrota em uma traição. O Sexto Exército havia lutado heroicamente até que seu comandante os entregou. Essa versão ignorava deliberadamente que o próprio Hitler havia proibido qualquer tentativa de ruptura do cerco, que as promessas de abastecimento aéreo haviam sido falsas desde o princípio e que o cerco era consequência direta de decisões estratégicas tomadas no quartel-general do Führer. Para os soviéticos, Paulus foi o símbolo da vitória de Stalingrado e, posteriormente, a prova viva de que até os mais altos oficiais alemães reconheciam a criminalidade do regime nazista. Seu testemunho em Nuremberg, sua adesão ao Comitê Nacional, suas declarações a partir de Dresden eram todos instrumentos na narrativa soviética sobre a guerra. Para a Alemanha Ocidental do pós-guerra, Paulus foi durante muito tempo uma figura incômoda. Os veteranos que haviam lutado no leste e sobrevivido achavam difícil conciliar a imagem do general que havia se rendido e depois declarado contra seus companheiros com a narrativa mais confortável de soldados que haviam cumprido seu dever em condições impossíveis. A pergunta sobre se Paulus deveria ter rompido o cerco em dezembro de 1942 tornou-se um debate nos círculos militares alemães que durou décadas. Para os historiadores, Paulus foi se convertendo gradualmente em um caso de estudo sobre a obediência institucional, a responsabilidade individual em sistemas autoritários e os limites da consciência profissional. Não foi nem o monstro que alguns quiseram ver, nem o herói tardio que outros tentaram construir. Foi algo mais perturbador. Um homem ordinariamente extraordinário preso em circunstâncias que superavam a capacidade de qualquer categoria moral simples. Existe uma pergunta que os historiadores fazem com frequência sobre os generais alemães da Segunda Guerra Mundial. Em que momento exato a obediência às ordens deixou de ser uma justificativa aceitável e se converteu em cumplicidade? Não há uma resposta clara, porque a resposta depende de que informação cada pessoa tinha em cada momento, de que opções percebia como reais e de quanto estava disposta a arriscar para agir de maneira diferente. Paulus deixou um registro excepcionalmente detalhado do que sabia, quando o sabia, e o que decidiu fazer com esse conhecimento. Esse registro não responde à pergunta, torna-a mais difícil de ignorar.
Há um detalhe no livro Stalingrado e Eu que captura algo fundamental sobre seu caráter. Em uma pequena agenda de capa marrom que usou durante o cativeiro, entre citações de Homero e de Wilhelm Meister, Paulus copiou com sua caligrafia meticulosa alguns versos de autor desconhecido que ele mesmo intitulou Comprovações Necessárias. Os versos perguntam: se alguém diz que algo é certo, pergunte-lhe para quem o é. Se alguém diz que algo é bom, pergunte-lhe desde quando. Se alguém diz que algo é absoluto, pergunte-lhe por quê. São versos que convidam à dúvida sistemática, a não aceitar nenhuma afirmação sem examinar suas condições e seus limites. É uma filosofia razoável para alguém dedicado à análise militar, onde a verificação dos pressupostos pode ser a diferença entre a vitória e a catástrofe. É também, visto em retrospectiva, uma ironia que atravessa toda a sua vida. O homem que escreveu essas palavras passou décadas sem aplicar esse ceticismo às ordens que recebia, ou talvez sim as tenha aplicado. Talvez tenha examinado as ordens, reconhecido que eram problemáticas, identificado suas consequências e as tenha obedecido de todo modo porque o sistema em que havia passado 40 anos de sua vida não lhe havia ensinado como fazer outra coisa. Essa alternativa não o absolve, mas o torna humano de uma maneira que resulta mais inquietante do que a maldade pura. O Sexto Exército, em seu ponto máximo, quando avançava rumo a Stalingrado no verão de 1942, contava com aproximadamente 270 mil homens. Incluía 14 divisões de infantaria, 3 divisões blindadas e 3 divisões motorizadas, além de unidades de artilharia, sapadores e apoio. Era um dos exércitos mais poderosos que a Alemanha havia enviado ao campo em toda a guerra. Dos 91 mil soldados capturados em Stalingrado, morreram aproximadamente 45 mil durante a marcha rumo aos campos de prisioneiros nas semanas imediatamente posteriores à rendição. As temperaturas chegavam a 40 graus abaixo de zero. Os prisioneiros caminhavam com roupas projetadas para o frio de Berlim, não para o inverno siberiano. Não havia comida suficiente. Os enfermos e feridos que não podiam manter o ritmo da marcha ficavam para trás. Dos que chegaram aos campos, morreram em sua maioria nos primeiros meses por doenças e fome. No total, dos 91 mil capturados em Stalingrado, sobreviveram à guerra e retornaram à Alemanha cerca de 6 mil. O último prisioneiro alemão de Stalingrado retornará ao seu país em 1955, 12 anos depois da batalha. Antes da rendição, nos 5 meses da batalha propriamente dita, as baixas alemãs em Stalingrado são estimadas entre 150 mil e 200 mil mortos, feridos e desaparecidos. As baixas soviéticas na Batalha de Stalingrado superaram 1 milhão de pessoas entre mortos, feridos e capturados. Paulus conhecia esses números. Os relatórios chegavam a ele todos os dias. Ele os registrava, os analisava, os transmitia para cima na cadeia de comando. Essa é outra dimensão do peso que levou consigo durante o resto de sua vida. Não a abstração de muitas mortes, mas o conhecimento diário e quantificado de quantos corpos se acumulavam nas ruínas daquela cidade. O número que talvez o tenha acompanhado com mais intensidade em Dresden, enquanto ditava a seu filho as memórias que seriam publicadas 3 anos depois de sua morte, é o dos 6 mil. Os 6 mil que retornaram dos quase 100 mil capturados eram os que haviam sobrevivido a um cativeiro que ele, em condições radicalmente melhores, mal havia conseguido atravessar. O legado Friedrich Paulus morreu exatamente 14 anos depois da rendição do Sexto Exército. A doença que o matou é neurodegenerativa, progressiva e implacável. Vai apagando os músculos um por um, começando pelos mais distantes do cérebro e avançando em direção aos que controlam a respiração. É uma morte lenta e completamente consciente. O doente mantém suas faculdades mentais intactas enquanto seu corpo deixa de responder. É impossível saber o que Friedrich Paulus pensou durante esses últimos meses, quando o corpo que havia levado com tanto cuidado durante toda a sua vida, os uniformes impecáveis, as botas sempre brilhantes que seus contemporâneos descreviam, se recusava a obedecer-lhe. Se pensou nos soldados que haviam morrido nas estepes russas, se pensou em Helena Constance, que morreu sem vê-lo, se pensou em seu filho Friedrich, morto em Anzio aos 25 anos enquanto ele assinava manifestos em Moscou. Se pensou nos 6 mil,
O que deixou foi um arquivo, as memórias escritas no cativeiro, os documentos que seu filho publicou em 1960, os testemunhos que deu em Nuremberg, as anotações de suas conversas em Dresden. É um registro extraordinariamente rico de como um homem processa a responsabilidade quando não pode esquivar-se dela. Em um desses documentos, escrito na União Soviética nos anos 40 e recuperado por seu filho, Paulus tentou articular sua evolução política. Escreveu que antes da guerra havia acreditado, como a maioria de seus companheiros de geração, que o problema da Alemanha era político e que os militares deviam manter-se à margem da política, que a experiência de Stalingrado e depois de Nuremberg lhe havia ensinado que essa separação era uma ilusão, que os militares que pretendiam atuar à margem da política não estavam sendo apolíticos, mas comodamente cúmplices. É uma afirmação que gerações de historiadores, filósofos políticos e teóricos militares debateram desde então. Não porque seja falsa, o que provavelmente não é, mas porque sua credibilidade como lição moral depende de quem a pronuncia e em que condições. Quando Paulus a pronuncia desde Dresden, sob a supervisão da Stasi com o apoio do governo soviético, torna-se difícil separar a convicção genuína do discurso conveniente. Mas essa dificuldade de separação não é unicamente o resultado das circunstâncias externas de Paulus. É também o reflexo de algo mais profundo, que as convicções humanas raramente se formam em condições de absoluta liberdade. Todos carregamos as circunstâncias de nossa formação, nossa posição e nossas dependências quando articulamos aquilo que acreditamos ser verdadeiro. Paulus as carregava de forma mais visível que a maioria porque suas circunstâncias eram mais extremas. Mas a diferença em relação ao restante é de grau, não de natureza. Essa dificuldade, essa impossibilidade de separar completamente os distintos fios que formam a tapeçaria de uma vida complicada, é talvez a herança mais duradoura de Friedrich Paulus. Não como modelo de virtude, nem como advertência de maldade, mas como exemplo de que a história real das pessoas que participaram dos grandes dramas do século XX raramente cabe em qualquer uma dessas duas categorias. O marechal de campo que se rendeu em Stalingrado, que declarou em Nuremberg, que viveu seus últimos anos sob vigilância em Dresden e que morreu no mesmo dia do aniversário da rendição, foi, antes de tudo, um homem extraordinariamente capaz, preso em circunstâncias extraordinariamente terríveis, que tomou algumas decisões corretas, outras equivocadas e outras que não admitem classificação simples. A cidade junto ao Volga, onde tudo começou, chama-se hoje Volgogrado. A batalha que a transformou em símbolo global terminou há mais de 80 anos, mas as perguntas que Friedrich Paulus encarna sobre a obediência, a responsabilidade, a conversão e o peso daquilo que sabemos, mas não dizemos, continuam sendo tão atuais quanto no dia em que um homem alto e magro com um tique na bochecha entregou sua pistola em um porão em ruínas. E começou o capítulo mais estranho de sua vida. Quando Friedrich Paulus morreu em Dresden, em 1º de fevereiro de 1957, deixou atrás de si vários extratos de documentação que seus historiadores tiveram que distinguir e calibrar cuidadosamente. O primeiro extrato são os documentos escritos durante o cativeiro soviético. Análises militares, memórias pessoais, reflexões sobre a batalha. Muitos desses documentos foram confiscados pelas autoridades soviéticas durante o cativeiro e existem cópias cujo paradeiro completo não é conhecido com certeza. Os que Paulus pôde levar consigo para Dresden em 1953 foram entregues a seu filho Ernst Alexander e formam a base documental do livro publicado em 1960. Segundo menciona o próprio Ernst Alexander no prólogo, há razões para acreditar que cópias e fotocópias do legado permanecem em arquivos soviéticos. O segundo extrato são as notas e anotações tomadas por Ernst Alexander durante suas conversas com seu pai entre 1953 e 1956. Este material é de natureza diferente. Não são as memórias escritas pelo próprio Paulus, mas uma reconstrução mediada pela memória e pelo critério de seu filho. A distinção importa porque Ernst Alexander não era uma testemunha neutra. Era alguém que havia sofrido consequências diretas das ações de seu pai, que tinha suas próprias opiniões sobre a Batalha de Stalingrado e sobre o comportamento de Paulus durante o cerco,
e que editou o material com intenções que incluíam, embora não se limitassem a defesa da memória de seu pai. O terceiro extrato é a correspondência oficial do período de 1940 a 1942, que foi evacuada por via aérea quando o Sexto Exército ficou cercado e que a família conservou. Essa correspondência inclui cartas entre Paulus e outros altos comandos, relatórios e comunicações que documentam os pedidos que fez durante a campanha, os reforços que solicitou e não recebeu, as advertências sobre a fraqueza dos flancos, as queixas sobre o abastecimento aéreo insuficiente. O quarto extrato, e talvez o mais problemático historicamente, são os documentos produzidos sob controle soviético durante o cativeiro. Os testemunhos perante comissões soviéticas, as declarações assinadas para o Comitê Nacional, os textos das transmissões de rádio. Esses documentos dizem coisas que são verificáveis e precisas, mas ditas em condições que tornam impossível calibrar exatamente que combinação de convicção genuína e adaptação estratégica há em cada parágrafo. O historiador que trabalha com essas fontes precisa operar constantemente com a consciência de que nenhuma delas é completamente transparente. As memórias escritas em cativeiro estavam sujeitas à revisão soviética. As notas das conversas com o filho estavam filtradas pela perspectiva de um homem que queria fazer justiça à figura de seu pai. A correspondência oficial foi selecionada e evacuada com critérios que não conhecemos em detalhe. E os documentos soviéticos têm o viés estrutural de terem sido produzidos por um prisioneiro nas mãos de seu captor. Isso não significa que a história de Paulo seja irreconstruível. Significa que é preciso reconstruí-la com uma consciência permanente dos limites das fontes, com a modéstia de quem sabe que algumas perguntas fundamentais não têm resposta definitiva. O que sim se pode dizer com certeza é que Friedrich Paulus existiu, que tomou decisões que tiveram consequências massivas, que viveu com essas consequências durante 14 anos de cativeiro e 4 anos de semi-liberdade vigiada e que morreu no mesmo dia em que a batalha que o tornou famoso chegou ao fim, 14 anos antes. Essa simetria de datas, 1º de fevereiro como dia da rendição e dia da morte, é um fato verificável e sem interpretação necessária. Aconteceu, e aconteceu sem que ninguém o planejasse. A história tem esse costume de produzir coincidências que nenhuma ficção se atreveria a inventar. Resta uma última observação sobre Friedrich Paulus que merece atenção. Ele foi, durante toda a sua vida profissional, um homem que acreditou profundamente na documentação, no registro preciso, na importância de que os fatos ficassem escritos com exatidão. Passou décadas redigindo memórias, análises e reflexões sobre o que havia vivido. Confiava que esse registro, se chegasse a tornar-se público com honestidade suficiente, permitiria à posteridade compreender o que havia ocorrido e julgá-lo com mais equidade do que ele esperava encontrar em vida. Nesse sentido, o livro publicado 3 anos depois de sua morte foi exatamente o que ele havia buscado. Não uma absolvição, mas um expediente completo que outros pudessem examinar e sobre o qual pudessem formar seu próprio juízo. Que esse juízo continuasse sendo debatido décadas depois é, à sua maneira, o tributo mais fiel ao que ele foi. Uma figura que não se deixa reduzir, que incomoda as conclusões fáceis e que permanece na memória histórica não como resposta, mas como pergunta aberta.